Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu vou começar passando um vídeo para vocês enquanto a gente aguarda mais alguns minutinhos. Teve Covid em junho, já está curada, mas a vida dessa produtora cultural ainda não voltou totalmente ao normal. O olfato no sétimo dia, o paladar, eu não cheguei a perder, mas ele ficou muito ruim. Eu sentia a água muito amarga, refrigerante muito amargo, e são as coisas que eu mais bebo, ele estava muito ruim. Comida, não senti a diferença de paladar, nada, mas o cheiro era zero. Essa médica já atendeu muita gente com as mesmas sequelas da Shana. Esse vírus ele vai pelo nariz, entra pela mucosa do nariz, que é o nosso revestimento do nariz por dentro, e chega a atingir o nervo do olfato. Cerca de 80% dos pacientes estão recuperando em até 4 semanas depois dos primeiros sintomas, mas aproximadamente 20% tem uma recuperação mais lenta. E a gente já tem alguns casos que estão assim, de 7 até 8 meses sem olfato. A doutora Daniele recomenda o treinamento olfativo. Em casa é super fácil de fazer. Vamos dar os materiais aqui. Aqui eu vou colocar um potinho. Então, a gente hoje vai conversar sobre isso, sobre treinamento olfativo. O que é isso, como fazer, para quem serve. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Bussier. Eu sou aromaterapeuta, sou consultora de bem-estar da doTERRA. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu venho pesquisando sobre esse assunto. Deixa eu compartilhar novamente aqui minha tela. Ok. Então, para que serve o treinamento olfativo? Para recuperar o olfato, e a gente vai usar óleos essenciais para recuperar esse olfato. Então, é bom a gente começar esclarecendo que tudo que vai ser dito aqui não tem intenção de diagnosticar, tratar ou curar qualquer doença, que essa apresentação não exclui de forma alguma a importância da visita a um profissional de saúde, exames periódicos, e que todos os benefícios listados aqui são baseados em literatura, em algumas pesquisas e também experiências relatadas por alguns consumidores, mas que cada indivíduo é único, assim como as suas experiências com os óleos essenciais, e isso precisa ser levado em conta. Então, é sempre bom ter o aval do seu médico, de quem está cuidando de você nessa questão, e fazer uma parceria com alguém que possa te ajudar, te dar orientações em caso de um ou outro óleo não terem o resultado que você espera. Isso pode acontecer. Então, o meu objetivo com vocês hoje é contar o que são os óleos essenciais da doTERRA, como eles funcionam e como eles me ajudam no meu dia a dia, comigo, com a minha família, com os meus clientes. Te ensinar algumas ferramentas simples para auxiliar na recuperação e na melhora do olfato, compartilhar os meus óleos favoritos para dar suporte às minhas primeiras necessidades de bem-estar e te contar como você pode mudar a sua vida com esses óleos, utilizando de uma forma bem ampla na sua rotina. Então, os óleos essenciais, eles são compostos naturais, voláteis, que são retirados de diversas partes diferentes das plantas, para finalidades também de saúde e de bem-estar. O nosso corpo está muito ligado à natureza, e a aromaterapia, ela ajuda a equilibrar a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde energética. Os óleos essenciais, eles são extremamente biodisponíveis e extremamente concentrados. Então, em geral, a gente vai usar uma gota de qualquer óleo para ter o benefício que a gente está esperando. Então, eles, por essa questão, também são muito econômicos. Em geral, a gente usa muito pouca quantidade para obter o benefício que a gente deseja.
Os óleos que são puros, eles têm propriedades terapêuticas e eles são os óleos mais seguros. Eles são mais seguros do que qualquer substância sintética que você possa utilizar, especialmente fragrâncias sintéticas. E se eles forem utilizados da forma correta, com aval de profissionais de saúde, com um olhar integrativo, os benefícios são muito amplos. Então, a gente vai falar especificamente sobre o treinamento olfativo, a melhora do olfato ou a recuperação do olfato, mas saiba que todos esses óleos que eu vou citar aqui hoje, eles têm outros benefícios que vão para além desses da questão olfativa, tá? Então, algumas informações importantes em termos de segurança. Primeiro, saber que óleos diferentes funcionam para pessoas diferentes e que o autoconhecimento é uma parte importante do caminhar quando você quer usar óleos essenciais na sua saúde, no seu bem-estar. A gente deve evitar pingar óleos essenciais em mucosas ou dentro dos olhos, dentro do nariz e dentro dos ouvidos. São áreas muito sensíveis, então a gente não utiliza pingando nessas regiões. Evite exposição ao sol após a aplicação tópica de óleos cítricos, da mesma forma que você não usa uma fruta cítrica, não pega um limão na mão e se expõe ao sol. Você também não deve pingar um óleo de limão na sua pele e se expor ao sol, porque ele pode manchar a sua pele. Sempre leia rótulos, se certifique de que o seu óleo é puro, que ele tem qualidade, siga as recomendações de uso do fabricante, sempre. Bom senso e educação são as melhores armas de uma pessoa consciente. Menos é mais, como eu falei, eles são muito concentrados. Uma gota, em geral, é tudo que você precisa para receber os benefícios dos óleos. A grande maioria dos óleos essenciais disponíveis no mercado é adulterada, ou é sintética, ou é misturada de alguma forma. É importante você saber a diferença de uma marca de óleos para outra. E não tenha medo, porque os seus ancestrais vêm usando esses ativos botânicos desde que a humanidade habita a Mãe Terra, e você também pode fazer uso deles com segurança e com bastante eficiência. Então, como eu vou escolher? Os óleos de qualidade, eles passam por várias rodadas de testes que garantem pureza e potência, além de segurança no uso. Então, os óleos da doTERRA, eles têm um selo que se chama CPTG, que é um controle de pureza testada e garantida. Esse selo garante que esses óleos passam por uma batelada de mais de 40 testes a cada lote, ou seja, a cada colheita, as plantas, o óleo, as embalagens, tudo é testado novamente. E isso garante que os óleos tenham a procedência adequada, tenham a quantidade de compostos químicos que é esperado existir em cada óleo, que eles não têm nenhum tipo de adulteração, nenhuma mistura inadequada. Então, que eles são realmente puros e potentes e seguros para o uso, né? Não tem nenhum tipo de contaminante, como pesticidas, ou alguma bactéria, ou algum fungo que pode existir no armazenamento. Então, tudo isso é garantido através desse protocolo CPTG, de que o óleo passa por todos esses testes que garantem essa pureza e essa potência. As plantas, quando são colhidas em local nativo, elas produzem melhores óleos essenciais. O que isso significa? Assim como o vinho ou o café, a gente sabe que quando a uva vem de determinada região, ela tem inclusive sabor diferente. Às vezes a mesma uva plantada em lugares diferentes tem sabor diferente, tem aromas diferentes, produzem vinhos diferentes. Os óleos essenciais funcionam da mesma forma. Então, a mesma planta, se plantada num local onde ela é nativa, ela tem em si muito mais potência terapêutica do que se essa planta for cultivada num local estranho, né? Um local que não é o local nativo de nascimento dela, né? Então, se o óleo é proveniente de uma fazenda, com grandes plantações, ele não vai ter tanta qualidade quanto um óleo que é extraído de uma planta que está na natureza, naturalmente, tá? Então, isso também faz muita diferença. A gente também precisa ter cuidado com a sustentabilidade ambiental. O óleo essencial, ele em si não é um produto sustentável, ele requer muita quantidade de planta para se obter pouca quantidade de óleo essencial. Algumas plantas a gente chega a precisar de 1 tonelada da planta para obter 1 litro do óleo essencial dela, como a rosa, por exemplo. Então, a gente precisa ter certeza que esse óleo é proveniente de uma
colheita que tem ali essa sustentabilidade como prioridade, tá? E também a questão da ética no relacionamento com os fornecedores. Também não é praxe no mercado que os fornecedores sejam tratados com ética, que eles recebam remuneração justa. Então, nós sabemos que quem vive de agricultura, em geral, são pessoas menos favorecidas, são pessoas muitas vezes exploradas. Então, a gente também precisa saber se o óleo essencial que a gente está utilizando trata os seus fornecedores, se essa empresa trata os seus fornecedores, os agricultores, as pessoas que fazem a destilação dos óleos de forma ética, pagando uma remuneração justa e causando um impacto positivo na vida dessas pessoas. Então, por essas razões, eu escolhi os óleos da doTERRA para usar comigo, com os meus clientes, com a minha família, porque ela atende a todos esses critérios, né, de qualidade, de pureza, de sustentabilidade ambiental e de ética nos relacionamentos. E como esses óleos podem ser utilizados? Eles podem ser usados de forma aromática, tópica ou por ingestão, né, uso interno. Porém, hoje eu vou focar no uso aromático, porque a gente está falando aqui do olfato. A gente também tem que saber que quando a gente usa topicamente ou por ingestão, alguns óleos precisam ser diluídos para qualquer tipo de pele que você vá fazer uso, e outros óleos precisam ser diluídos se você vai fazer uso topicamente numa pele mais sensível. E como é que os óleos funcionam? Bom, o aroma ele provoca efeitos quase que imediatos através da nossa memória olfativa, né? A nossa memória olfativa aciona o sistema nervoso central. Então, sabe aquele cheirinho que te lembra a infância? Um cheirinho de bolo, ou um cheirinho de um bichinho da infância, né? Um bichinho de pelúcia da infância. É a sua memória olfativa que entra em ação quando você se recorda de alguma coisa ao sentir um aroma, um cheiro de carro novo, por exemplo. Qualquer aroma pode despertar uma memória olfativa. Então, pela inalação, as moléculas entram na nossa cavidade nasal, onde a gente tem cílios, que são os canais olfativos. Esses cílios são chaves que entram em contato com a molécula do óleo e ativam as propriedades que o nosso corpo precisa. Então, os óleos, eles, através da inalação, são absorvidos pela mucosa e também atuam na parte emocional, nos nervos olfativos e, consequentemente, no cérebro, lá no centro onde a gente processa as nossas emoções e as nossas memórias. Pela absorção, quando a gente usa topicamente, por exemplo, esse óleo, quando colocado na pele, é absorvido pela pele, porque ele é composto de moléculas muito pequenininhas que são capazes de penetrar na nossa pele, entram em contato com a nossa corrente sanguínea e é levado para o sistema nervoso central, onde as propriedades químicas são ativadas. E pela ingestão, ele é absorvido durante o processo digestório e é metabolizado como qualquer outro vegetal ingerido, e as propriedades químicas desse óleo são ativadas ali. Então, o uso pela inalação, ele é um uso que tem múltiplas funções. Ele tanto vai atuar nessa parte emocional de despertar memórias, como ele também vai atuar quimicamente no funcionamento do nosso cérebro. E é aí que o olfato está, né? A inalação dos óleos essenciais ativa células nervosas e impulsos elétricos são acionados no nosso bulbo olfativo em cerca de 23 segundos. É muito rápido, a gente põe no nariz, a gente já identifica aquele cheiro, né? Então, o bulbo olfativo transmite impulsos elétricos para outros centros do nosso corpo e, por isso, os óleos têm um efeito tanto fisiológico como psicológico. Então, vamos falar um pouquinho do sentido do olfato. Qualquer cheiro que a gente sinta pode despertar, por exemplo, fome, uma atração ou repulsa a alguém ou a uma situação, né? Se você sente um cheiro que não te agrada, isso te causa repulsa. Se você sente um cheiro que te agrada, isso te faz sentir atraído por aquela situação. Pode trazer de volta cenas do nosso passado. Então, o cheiro, ele está muito ligado com as nossas emoções. Mas, na maioria das vezes, isso acontece de uma forma tão sutil que a gente não dá importância para o olfato. O olfato, ele é um dos sentidos mais primitivos e mais intrigantes, e é um dos menos conhecidos pela ciência.
Pouca gente percebe que no mundo onde a gente sente tantos cheiros, esse sentido é responsável por decifrar as mensagens químicas, que frequentemente são as responsáveis pela nossa própria sobrevivência. Essas mensagens químicas, elas são passadas pelos animais, pelos vegetais, pelos minerais e também por objetos manufaturados. O carro novo, por exemplo, né? Além disso, o olfato é um grande responsável pelo nosso paladar. Metade do sabor vem do olfato. Então, muitas vezes, a gente percebe que está sem paladar, mas não percebe que está sem olfato. Você começa a dar conta de que você perdeu o olfato quando você não sente o sabor. Principalmente o salgado, o doce, né? A nossa língua, ela só diferencia 4 tipos de sabor, que são doce, salgado, amargo e azedo. O resto, que identifica as nuances daquilo que a gente está comendo, quem faz acontecer é o olfato. Então, você pode comer um doce de chocolate ou um doce de morango, que são sabores completamente diferentes, você não consegue identificar o que você está comendo se você fizer um teste cego, se o seu olfato estiver alterado. Ou você come e sente sabores diferentes do que você espera sentir, né? Você já sabe qual é o gosto do limão. E aí você coloca um limão na boca e sente outro gosto diferente daquele que é esperado você sentir quando experimenta um limão. Porque o seu olfato pode estar alterado. Então, todo mundo sabe como é ruim não sentir o cheiro, não sentir o sabor das coisas. A gente sente isso quando está resfriado, por exemplo. Mas, normalmente, nessas situações, isso é revertido naturalmente. Mas, em algumas situações, essa recuperação pode levar anos e pode precisar de um suporte específico. E aí vem a questão do treinamento do olfato. O treinamento do olfato, ele é uma técnica terapêutica para pessoas que perderam o olfato ou que tiveram algum tipo de alteração ou redução do olfato. Então, algumas pessoas relatam, por exemplo, após infecção por Covid, que elas sentem cheiro de fumaça em todo lugar, ou que elas sentem gosto de metal em qualquer coisa que elas comam. E isso geralmente se dá por conta de uma alteração no olfato. Então, alguns estudos vêm mostrando que essa técnica é promissora no tratamento dessa disfunção olfativa. Nesses estudos, a perda de olfato que tem mais benefício é a perda após uma infecção, que é o caso da Covid, que a gente tem ouvido muita gente falando sobre isso, né? Mas esse treinamento também pode ser eficiente para pessoas que, por exemplo, sofreram um trauma na região do crânio responsável pelo olfato, por processar o olfato. Então, é um treinamento que não tem contraindicações e que pode ser feito de uma forma bem simples, em casa mesmo, por qualquer pessoa que tenha algum tipo de alteração ou redução ou perda do olfato. Lembrando de novo que é importante ter o aval do médico que está cuidando da pessoa nessa questão, né? De preferência um otorrino, um especialista nessa área, e ele vai poder te dar orientações melhores. Aqui tem uma referência de um estudo que é de 2009, se eu não me engano, que fala justamente sobre isso. Nesse estudo, os óleos que eles utilizaram não são exatamente os óleos que eu vou sugerir aqui para vocês, mas eu vou explicar por que eu estou sugerindo outros óleos em vez desses aqui do estudo. Mas podem ser utilizados esses também, tá? Então, quais são os pilares desse treinamento? São 3 pilares: avaliar, treinar e registrar. Então, a gente vai começar com o material. O que a gente precisa para fazer esse treinamento? Um kit de óleos essenciais, que em geral vai ter 4 óleos nesse kit, e uma tabela de registro. Essa tabela é muito importante para você poder manter a análise do seu progresso. Sem essa tabela escrita, você não consegue medir o seu progresso. E aí, quais são os óleos que a gente usa nesse kit que a gente vai elaborar? Sempre dando preferência a aromas que sejam mais intensos e aromas que sejam previamente conhecidos. Por que previamente conhecidos? Porque você, quando não sente o cheiro, você precisa visualizar esse cheiro. E eu vou falar sobre isso
um pouquinho mais na frente. E aí você vai escolher um óleo de cada um desses grupos de óleos essenciais. A gente tem os óleos separados em 4 grupos principais, que são o grupo das mentas, o grupo dos óleos florais, o grupo dos óleos cítricos ou citros e o grupo dos óleos condimentados. Então, nesses 4 grupos, você escolhe um de cada tipo, tá? Nesse estudo que eu mostrei para vocês, eles utilizaram o óleo de eucalipto como mentas, né? Que são óleos que têm alta concentração de cetona. Ele usou o óleo de rosa como um óleo floral. Se eu não me engano, laranja no óleo cítrico, ou foi limão, ou foi laranja. E no óleo condimentado, o óleo de cravo, tá? Então, é uma opção que você pode fazer, mas qualquer óleo que seja mentolado, qualquer óleo que seja floral, qualquer óleo que seja cítrico e qualquer óleo que seja condimentado vai te trazer esses mesmos benefícios. E aí você vai avaliar, você tem que descobrir aonde o seu olfato está hoje. E essa autoavaliação, ela é baseada nessa tabela de registro. Você não tem como saber se você melhorou se você não marcar passo a passo desse seu treinamento. E é importante, nesse primeiro momento, pedir ajuda para alguém e fazer um teste cego. Como é que é o teste cego? Você vai vendar os olhos e vai pedir para essa pessoa te aproximar os aromas diferentes, esses 4 aromas diferentes. E aí você vai anotar, ou ela vai anotar, o que você percebeu quando inalou um ou outro. Se não percebeu nada, você vai escrever, não percebeu nada, não sinto nenhum aroma, não sinto nenhum cheiro. Se percebeu algum cheiro de alguma coisa, descrição desse cheiro que você sentiu. Então, se você de olho fechado inalou e achou que parece um cheiro de laranja, por exemplo, você escreve, né? Pede para a pessoa escrever que naquele óleo específico você sentiu um cheiro de laranja. De repente, você vai se surpreender que era o óleo de lavanda que você estava cheirando. Mas é importante ter esse registro. E aí vem a segunda etapa, que é efetivamente o treinamento. Durante o treinamento, é bem importante você procurar um local quieto, um local calmo, um momento de silêncio, um momento que você possa se concentrar nesse olfato, nesse sentido, né? De preferência, você vai fechar o olho, um lugar que não tenha muito barulho, que você não precise despertar os outros sentidos para você focar toda a sua energia no seu olfato. E aí você vai abrir um frasco de cada vez. Abre um frasco, segura, aproxima o frasco do nariz. Eu vou mostrar aqui como é que vocês podem fazer. Abre o frasco, aproxima do nariz e faz inalações curtas. Assim. Não é uma inalação profunda. Inalações curtas e concentrando nesse sentido do olfato. E aí você vai procurar o cheiro do que você estiver sentindo. Não julga. Se vier um cheiro que você sabe que não é o daquele aroma, você olha e vê que você está com o vidro do limão, por exemplo, e está sentindo um cheiro diferente, que seja o cheiro da fumaça, escreva isso, tá? Escreva e concentra nesse aroma que você está inalando. Então, de 20 a 30 segundos, se você tiver um reloginho timer que possa te orientar nisso, para você não ter que ficar preocupada com o tempo, de 20 a 30 segundos cada aroma. Quando terminou, fecha o frasco, guarda e respira por mais 30 segundos o ar puro, livre de qualquer aroma, tá? Respirou, 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 pega o próximo frasco e segue adiante. Então, esse é o treinamento. É um treinamento muito simples e tem algumas dicas para vocês otimizarem e fazerem o treinamento de uma forma mais eficaz. Sempre registrando. Como é que você vai registrar? Uma das coisas que você vai fazer é anotar um comentário, um pensamento que veio à sua mente quando você sentiu aquele cheiro. De repente, você não vai estar pensando efetivamente no cheiro, mas você vai lembrar uma situação da sua infância, ou uma situação do seu trabalho, ou uma experiência numa viagem, na hora que você sentir aquele cheiro. Anota isso. Isso vai ser importante para a tabela na comparação que você vai fazer no final. Você vai anotar também uma nota de 0 a 5 nos quesitos força e semelhança. Força, se ele não cheira nada, se você bota o vidro na frente do nariz e não sente absolutamente nenhum cheiro,
você bota 0. Se você sente um cheiro, qualquer cheiro que seja, 1, 2, 3, 4, 5, até o máximo de 5, que é um cheiro bem forte, bem intenso, sabendo que esses óleos eles têm um cheiro bem intenso. Então, você vai facilmente identificar se o seu olfato estiver normal. E semelhança. Se o cheiro é irreconhecível para você, ou seja, você abriu o vidro do óleo de limão, cheirou e sentiu o cheiro de uma outra coisa que não é cheiro de limão, então esse cheiro vai ter a nota 0 nesse momento desse teste. E até o número 5, a nota 5, se esse aroma tem um cheiro verdadeiro, que é o cheiro que é esperado para se sentir quando você está inalando um limão, sentindo o cheiro de um limão. Então, aqui está a tabela. E aí, os óleos que eu sugiro, né, nesse treinamento são o limão siciliano, o cravo, o hortelã-pimenta e o lavanda. E aí, você vai fazer assim. A cada 2 semanas, você vai registrar novamente. Você não precisa registrar a cada dia que você fizer o teste, mas a cada 2 semanas você vai fazer esse registro. Então, você marca aqui as datas, a cada 2 semanas. Aqui tá errado aqui, né? Aqui tá de semana em semana. Enfim, pelo menos a cada 2 semanas você vai anotar a data e vai escrever uma nota para força, para semelhança e fazer um comentário sobre o óleo que você inalou. E aí, nessa tabela, você vai conseguir manter o registro e observar a sua melhora. Se você não fizer a tabela, você não consegue perceber a sua melhora, porque é uma melhora gradativa e sutil de uma vez de uma data para outra. Mesmo que você faça assim, como está aqui, uma semana depois de fazer o registro, já é um tempo suficiente para você observar as mudanças que houveram. E aí, algumas dicas importantes. Primeiro, é muito fácil se distrair, né? Então, não se preocupe se você se distrair ao longo do processo do treinamento, principalmente no começo. Se você perceber que os seus pensamentos estão vagando demais, não estão ali presentes, tudo bem. Conversa com você mesma que você quer voltar para essa ideia, né? Voltar para o treinamento. Foca de novo. Outra dica importante é visualizar, como eu falei. Quando você inalar o óleo de limão, pensa num limão. Pensa em experiências que você vivenciou com o limão, se você gostava do cheiro, se você não gostava daquele cheiro, se é um cheiro que te agrada, o que tem cheiro de limão nas suas memórias. Visualizar é importante, pode te ajudar no processo. Pergunte para você mesmo que tipo de mensagem esse aroma está te enviando. Então, a resposta pode ser que você está sentindo alguma coisa, mas não é o cheiro do limão. A resposta pode ser, por exemplo, que aquele cheiro está forte demais ou que aquele cheiro está suave demais. Você pode fazer associações também, por exemplo, associar o aroma a uma nota musical, se é uma nota alta, aguda, se é uma nota grave, ou a uma cor, por exemplo. Todas essas associações ativam áreas do nosso cérebro que são semelhantes às áreas que trabalham o olfato. Então, vão ajudar a reestabelecer essas conexões nervosas que existem ali, que podem estar danificadas de alguma forma, seja por uma infecção, seja por um trauma, né? Então, mais algumas dicas. É importante ter sempre em mente que a experiência do olfato é diferente para cada pessoa. Então, tente explorar, além do momento do treinamento, tente explorar os aromas que estão ao seu redor. Se você se depara com coisas que você sabe que tem um aroma específico, café, por exemplo, feijão, um bolo, um doce, faça um esforço nesses momentos também do seu dia a dia, nos momentos corriqueiros, faça um esforço em relação àquele aroma, né? Não deixa aquela oportunidade de se conectar com esse aroma passar despercebido. É muito importante trabalhar o autoconhecimento. A conexão com os sinais do corpo vão ser os principais efeitos colaterais de você treinar o seu olfato, né? Isso vai acontecer conforme a gente vai estabelecendo essa narrativa de autoconhecimento e de conexão. Observar, ligar o aroma a memórias, a experiências, isso tudo traz para a gente
um processo de autoconhecimento muito bacana e muito interessante também. O autocuidado na forma do treinamento olfativo é uma das coisas mais importantes que você pode fazer por você durante essa sua recuperação. E enxergue esse momento como um compromisso que pode levar tempo. Ele leva, o tempo vai variar de uma pessoa para outra, mas encare isso como uma tarefa de longo prazo, assim como você faria uma fisioterapia, por exemplo, né? É uma fisioterapia para o seu nariz. O nosso cérebro ele pode levar tempo para fazer essas conexões novamente. E a frequência ideal para a gente fazer esse treinamento é 2 vezes por dia, por pelo menos 4 meses. Aqui eu trouxe um relato de uma amiga que perdeu o olfato depois de uma infecção por Covid e em 3 dias ela me mandou essa mensagem de que ela já estava melhorando e que já estava começando a sentir os cheirinhos. Então, lembre que pode demorar um pouquinho mais, pode demorar menos, mas você também vai conseguir sentir os aromas e sentir os cheiros e os sabores também. Então, se você ficou em dúvida, gostaria de saber como comprar os óleos, existem algumas formas. A primeira delas é através de um consultor de bem-estar. A doTERRA, ela tem consultores. Através desse consultor, quem te convidou para essa apresentação, você pode entrar no site dessa pessoa. Quem veio pelo meu convite pode entrar no meu site e fazer a sua compra direto no site. Você vai receber na sua casa. Vai pagar os valores normais de varejo, né? Valor cheio. E existem algumas opções de compra dos óleos essenciais que são mais baratas, com 25% de desconto. Você pode fazer um cadastro como cliente preferencial. Esse cadastro ele custa R$90. E aí você vai receber 25% de desconto já no valor dos seus óleos e vai receber um suporte mais personalizado, tanto durante o seu treinamento olfativo, como posteriormente, se você quiser aprender a usar os seus óleos, porque eles vão durar muito mais do que o tempo que você vai gastar fazendo o treinamento olfativo. Então, você pode aprender a usar os óleos de outras formas também. Se você optar por comprar um kit de cadastro, a gente tem algumas opções de kit de cadastro, além dos 25% de desconto, você também paga um valor mais barato em cada óleo no kit, e vai também ficar isento dessa taxa de R$90. Vai também receber o suporte e todos os benefícios que o cliente preferencial recebe. Então, esse daqui é uma sugestão de compra no varejo, se você quiser entrar lá no site e fazer a sua compra no varejo não, desculpa, pagando a taxa de R$90, você pode comprar esses 3 óleos que a gente tem, chama kit de apresentação, ele vem com hortelã, com limão e com lavanda, e aí você compra o cravo, né, e monta esse seu kitzinho de 4 óleos. Já com a taxa de cadastro, esses 4 óleos ficam por R$220. Existe uma outra opção, que aí nesse kit você não paga a taxa de cadastro, são 12 óleos e você ainda ganha de brinde o Motivate durante o mês de junho agora. E esse kit custa R$690 e pode ser parcelado em 3 vezes sem juros. Esse outro kit é o kit essencial para o lar, ele além dos 12 óleos, que são o triplo do tamanho, o kit anterior são óleos de 5 ml, esse daqui são óleos de 15 ml, são 12 óleos, vem uma pomada para dores musculares, desconforto muscular e articular, e vem um difusor também, que é uma ótima forma de usar os óleos essenciais. E aí você também ganha o Motivate. Esse kit custa R$1.495, também pode ser parcelado em 3 vezes sem juros. E existe um outro kit, que é um kit super completo. Esse kit a gente realmente tem um grande salto de qualidade na nossa vida. Vem com itens de higiene pessoal, vem com shampoo, condicionador, vem um kit de suplementos para você substituir coisas que você já utiliza na sua casa, que são feitas com química sintética, por essas opções que são mais naturais. Vem com 21 óleos, uma caixa para você guardar os óleos, um difusor
e você também ganha o Motivate. O Motivate, ele é um blend de óleos essenciais, é uma mistura de várias plantas que auxilia na motivação, o desejo de agir, a iniciativa, a proatividade. Então, é um blend de óleos também muito bom para esse momento em que a gente está vivendo situações conturbadas na nossa vida. O Motivate é um bom blend para a gente colocar no nosso dia a dia. Como membro preferencial, você ainda vai poder participar do programa de fidelidade e aí pode ganhar até 30% de tudo que você compra de volta em pontos para trocar por produtos e pode ganhar um óleo essencial todos os meses para você ir ampliando a sua coleção e aprendendo também com as nossas aulas de educação continuada como você pode inserir os óleos em vários aspectos da sua rotina. Então, existem algumas opções para quem deseja ser cliente da doTERRA. O primeiro é viver um estilo de vida com bem-estar, um estilo de vida mais natural. O segundo é compartilhar os óleos essenciais com as pessoas que estão mais próximas a você. E o terceiro é construir uma renda e realmente causar um impacto, ajudar a empresa nessa missão dela de mudar o mundo através dessas relações éticas, dessa política de sustentabilidade ambiental e de outras políticas que ela tem. Se vocês quiserem saber mais, tanto sobre o negócio, como sobre como compartilhar os óleos com outras pessoas, você pode receber ainda aí brindes e presentes por nos ajudar a compartilhar os óleos com outras pessoas. Conversa com quem te convidou para essa apresentação, que essa pessoa vai poder te dar mais orientações. E se você quiser experimentar algum óleo essencial, seja para o treinamento olfativo, seja para qualquer outra finalidade, conversa também com o consultor que te convidou, que ele vai poder fazer com você uma consultoria personalizada para você aprender a usar os óleos no seu dia a dia. Essa daqui é a nossa agenda de treinamentos, tanto treinamentos para quem quer construir um negócio com a doTERRA, como treinamentos para quem gostaria de saber mais sobre os óleos essenciais. Todos os dias da semana a gente tem algum tipo de treinamento e vocês são convidados a assistir. Eu geralmente posto os convites dos treinamentos nos grupos de WhatsApp de suporte que a gente tem e também no meu Instagram. Então, fiquem à vontade para seguir o Instagram, para participar, para acessar meu site, meu Instagram, e lá vocês vão ter mais informações sobre cada um desses treinamentos, sobre os óleos e tirar dúvidas também. Eu vou ter o maior prazer em tirar dúvidas. Deixa eu abrir o chat aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone e mandar falar, fiquem à vontade, gente. Elaine, o mais próximo que você tem é o On Guard. Eu não recomendo que se use blends para essa finalidade. Eu acho que tem que ser o óleo puro, porque o blend ele mistura ali dentro óleo cítrico misturado com mentolado, misturado com condimentado. Então, o ideal é que se use algum óleo puro, algum óleo condimentado puro. Pode ser, por exemplo, pimenta, pode ser cravo, pode ser canela, pode ser algum óleo também mais para o lado do amadeirado, por exemplo, copaíba, vetiver, frankincense. São algumas opções que você pode utilizar, porque é um aroma bem diverso do aroma dos outros óleos. Misturado, blends, eu não acho o ideal para esse treinamento. Acho que foi isso, né? São as dúvidas que eu tenho aqui. Ok. Você vai disponibilizar essa tabelinha? Disponibilizo, claro. Eu te mando. Tá. Eu tenho ela pronta aqui em PDF. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Essa apresentação vai ficar gravada no meu canal do YouTube, que é a Amorologia. Fiquem à vontade para assistir, para compartilhar, que eu acho que essa informação ela tem que ser passada, né, para as pessoas que estão precisando. Hoje em dia a gente tem ouvido muitos casos de pessoas que perderam o olfato e
é uma forma tão simples, né? Claro que requer um pouco de dedicação, mas é relativamente simples, é uma forma segura para todo mundo fazer uso e se beneficiar dela, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Carol.